Olá, alunos! Sou a professora Jânia, professora de Biologia. Hoje nós vamos estudar os grupos sanguíneos e hoje a gente vai falar sobre o fator RH. Na aula passada a gente falou sobre sistema BO, né? Então essas aulas aqui, né, da unidade de estudo de vocês, a unidade 10, ok? Genética 2, né, se encontra na páginas 94 a 96, e eu dividi então essas aulas, tá, por partes. Então aqui a gente está na parte 3, né, onde a gente vai estudar o fator RH. A gente vai entender um pouquinho, né, qual que é a origem do fator RH, qual que é a importância, né, do fator RH na tipagem sanguínea. Então a gente começa, né, nessa ilustração aqui, como, né, que foi então observado ali que tinha algum fator, né, alguma proteína no sangue, né, que dizia que era diferente, né, quando as pessoas, por exemplo, elas faziam uma transfusão sanguínea e aí tinha alguma reação, né, continuava tendo alguma reação, mesmo sabendo, né, tomando ali um sangue com a tipagem sanguínea correta, né, tipo A, B, né, ou AB, tipo O, mas tinha então, né, o estudioso viu ali que tinha ainda alguma coisa para ser descoberta, que dava ainda algum tipo de incompatibilidade, certo? Mais branda, né, uma incompatibilidade mais branda com relação à incompatibilidade sanguínea, tá? Quando a gente fala do sistema BO, ok? Então, esse estudioso, ele começou a ver, né, foi o mesmo que estudou o sistema BO, né? Foi Karl Landsteiner, tá? Foi o mesmo que estudou o sistema BO. Então ele começou a ver e começou então a investigar, né? Devido a essas observações, por meio então do sangue do macaco, tá? Então esse macaco aqui, ele tem esse nome, o nome do macaco é Rhesus, tá? Gênero Rhesus, ok? Então ele pegou o sangue do macaco e ele, né, injetou esse sangue no coelho, né? Esse coelho então produziu um anticorpo que chama anti-RH, certo? E aí esse sangue do coelho foi coletado ali, ok? Foi coletado o sangue do coelho. E então, como esse coelho produziu um anticorpo contra aquele sangue, né, do macaco, certo? Então passou a ser então um soro, né, com anticorpo anti-RH. E aí foi feito então um teste, né? Pegou então o sangue do Rhesus, do macaco, certo? E aí pôde-se então observar, né, que realmente tinha ali, né, uma proteína que denominaram como proteína D, tá? Na membrana também ali da hemácia, né? Que denominava ali então, que foi denominado como fator RH por causa de Rhesus, que é o nome do macaco, certo? Então, com essa descoberta, tá, foi possível, então, além de ter o sistema BO, foi verificado, então, né, esse fator RH e foi necessário, então, denominar, né, a tipagem sanguínea, como a gente vai ver nos nossos próximos slides, tá? Então, além do pesquisador aqui, né, ele estudar o sistema BO, tá? Ele descobriu também o fator RH, que é esse anticorpo, essa proteína denominada, né, proteína D, certo? Então, ela veio derivada ali do nome do gênero do macaco, Rhesus, tá? Rhesus, ok? Às vezes tem alguma escrita, né, que até traz Rhesus com RH, tá? Sem, mas foi em homenagem ao nome do macaco, tá? Por isso, então, a gente diz fator RH, ok? Então, esse animal foi utilizado como cobaia nas investigações para o avanço do sistema BO. As pesquisas apontam que determinados tipos de sangue possuem ausência do fator RH, tá? Então, foi feito, né, alguns estudos, né, e foi verificado isso, ok? Isso acontece pois os indivíduos que apresentam as hemácias aglutinadas pelo anticorpo RH foram classificadas como RH positivas, tá? Então, tinha algumas hemácias que elas não tinham, né? Elas não tinham essa proteína, esse anticorpo ali, né? Esse anticorpo D na membrana.
Então, elas foram denominadas de RH negativa. E as que tinham a proteína foi denominada de RH positivo. Então, se você tem seu sangue, seja A positivo, B positivo, é porque você tem na proteína, na superfície da membrana das suas hemácias, tá? Esse anticorpo D. Tá? Quem não tem, quem for negativo, né? Porque não possui, não tem essa presença do anticorpo na hemácia, ok? Então, as hemácias aglutinadas pelo anticorpo RH foram classificadas como RH positivas, tá? E as hemácias que não se aglutinam, né? Conforme é feito o teste, a gente viu aqui nessa imagem, né? Aqui ocorreu a aglutinação, tá? Então, é reação positiva. E aqui não teve aglutinação, uma reação negativa. Então, aqui contém a proteína, né? Contém a proteína, o anticorpo, e aqui não contém. Então, aqui é RH positivo e aqui é RH negativo, certo? Então, as hemácias que não têm a glutina, né? Não aglutinaram, né? Podemos falar assim, que não aglutinaram ali, certo? Foram chamadas de RH negativas. Okay? Nessa tabelinha aqui, a gente vê todas as possibilidades de compatibilidade para os doadores e receptores na transfusão sanguínea. Então, no sistema BO a gente também viu. Lá no sistema BO a gente viu, tá? Sem o fator RH. Agora essa tabela está completa. Agora a gente tem aqui, né, o sistema BO e também temos aqui o fator RH. Então, a gente pode ver que cada tipagem sanguínea vai estar aqui como seu fator, seja positivo ou então seja negativo. Então, se a gente olhar aqui, né, o tipo sanguíneo A positivo, ok? Ele pode doar para quem? Tá? Para esses tipo aqui, né? E ele pode receber de quem? Ele pode receber desses tipo aqui, certo? Tipo A positivo, tipo A negativo, tipo O positivo e tipo O negativo, ok? Então, ele pode receber desses aqui, certo? Então, toda a tabela, tá? Toda tabela ela é uma tabela bem autoexplicativa, então a gente pode ver. Então, vamos olhar aqui um diferente, né? O AB ele pode doar para quem? Para ele mesmo, tá? Para AB, a gente já viu, né, sobre isso. Então, a gente tá falando de AB positivo, certo? E ele pode receber de quem? De todos os tipos, né? Lembra que a gente viu que o tipo AB, ele não tem ali, né, os aglutinogênios na membrana de superfície, certo? Então, por isso, ele pode receber de todos os tipos sanguíneos, certo? Mas a gente está vendo aqui que tem o AB positivo e também tem o AB negativo. Então, quando a gente fala de AB negativo, ele pode doar para quem? Para o AB positivo e pode doar para o AB negativo, né? Então, a gente vê que ampliou, né? Porque no AB positivo, ele só pode doar para quem? Só para o AB positivo, certo? Então, quando é negativo, né, como se fosse zero ali, não tem problema ele doar para quem é positivo, tá? Mas quem é positivo doar para ele, ok? Né? Então, aí pode ter algum problema, certo? Então, a gente vê que aqui, ele pode doar para quem? O AB negativo, para AB positivo e para o AB negativo, certo? E pode receber de quem? Tá? Pode receber desses tipos sanguíneos aqui, tá bom? Uma outra observação que a gente também tem com relação aqui ao A positivo. Ele pode doar para quem? Tá? A positivo, B positivo, AB positivo e O positivo. E ele pode receber de quem? Do O positivo e do O negativo, tá? Então, a gente sabe que o tipo O, ele é um doador universal, né? A gente sabe que ele é doador universal, certo? Mas, por exemplo, já para o O negativo, ele não pode doar, né? Então, para que ele pode doar? Porque o O negativo ele não pode doar, tá? Aqui o O negativo pode doar para quem? Para todos os tipos. Porque o O negativo é como se ele fosse zero, né? Não tem as membranas de superfície ali, tá? Ele é o fator negativo, o fator RH dele é negativo, né? E ele também ali, ele não vai possuir ali, né, os aglutinogênios, ok? Então, ele pode receber de quem? Do O negativo, tá? Do O negativo, ok? Então, o que a gente está falando, né, é sobre o que? A compatibilidade, né, numa transfusão sanguínea, ok? Só uma correção que no tipo AB, né, a gente fala que o tipo O ele não tem ali os aglutinogênios, né, eles têm os anticorpos, tá? O AB, ele tem os aglutinogênios, ele não tem o que? Os anticorpos, por isso então que ele pode, né, receber, ele não tem anticorpo anti-A,
né, nem anti-B. Então ele pode estar recebendo, né, então o sangue de todos os tipos sanguíneo, né, como a gente viu aqui, tá? Todos os tipos. O AB positivo pode receber de todos os tipos, ok? E o AB negativo, né, ele pode receber de quem? Pode receber, né, dos negativos. Então, olha só, essa aqui é como se fosse uma tabelinha, tá? Por exemplo, nas transfusões sanguíneas, né, existe a classificação, né, do sistema BO e do fator RH, ok? Para evitar que aconteça a incompatibilidade, certo? A gente já falou sobre a incompatibilidade, sobre as desvantagens, né, os efeitos colaterais da incompatibilidade numa transfusão sanguínea, certo? Então, o que é preciso numa transfusão sanguínea, né? Seguir essa regra aqui, né? Conhecer, né, que tem 8 tipos sanguíneos, tá? Desses 8 tipos sanguíneos, a gente tem dessa forma aqui, organizada, né, para que todos profissionais que batem o olho sabem, então, que o tipo A positivo é o grupo sanguíneo A com fator RH positivo, né? Então, a pessoa, ela vai saber, vai conhecer, né, quais são, então, os tipos sanguíneos. Então, a gente tem 8 tipos sanguíneos, tá? Já colocando aqui, não só o tipo sanguíneo, né, de sistema BO, mas também o que? O fator RH, tá? Se ele é positivo ou se ele é fator RH negativo. A gente pode comentar também, como tem na apostila de estudo de vocês, sobre a eritroblastose fetal, tá? Então, a gente vai estar falando aqui, tá, de uma doença, né, que acomete, por exemplo, o feto, ok? Ao nascimento ali, né, da criança. A doença hemolítica do recém-nascido, ou a gente pode chamar ela de eritroblastose, tá? Doença hemolítica do recém-nascido, ok? Aqui a gente tem, então, que a gente chama de hemólise, né? Porque ocorre rompimento ali das hemácias, né? Desse recém-nascido, ok? Que pode estar comprometendo ali a circulação dele, né? E aí pode ocasionar ali uma anemia profunda nessa criança recém-nascida, certo? Então, a doença hemolítica do recém-nascido, eritroblastose fetal, ocorre quando o sangue de um feto, que é RH positivo, tá? É aglutinado pelos anticorpos do sangue da mãe, que é RH negativa. Então, para que aconteça, tá, essa doença aqui, precisa que a mãe tenha um fator RH, né, negativo, né, e o filho um fator RH positivo, certo? A criança nasce com uma anemia profunda, né, que a gente chama também de icterícia, decorre da alta distribuição das hemácias, né, ocorre lise ali, né, rompimento das hemácias, certo? Então, é muito importante a gente estudar o sistema BO, o fator RH, né, porque eles têm função muito importante na biologia humana, certo? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que acontece, né, essa doença aqui, né, no recém-nascido e como que ela pode ser evitada. Então, a gente tem aqui a imagem, né, de uma mulher no período de gestação, né? Então, a gente tem aqui na primeira foto, né, representa a primeira gravidez, né? Aqui a gente tem a segunda foto que representa já aqui o parto, e aqui a gente tem na terceira foto a segunda gravidez, certo? Então, como eu falei, né, para acontecer, né, essa hemólise aqui, né, como a gente viu, né, esse rompimento de hemácias aqui, onde vai afetar, né, a circulação dessa criança, na verdade afeta o sangue mesmo, né, as hemácias, né, na criança recém-nascida. Então, essa mãe, ela tem que ser RH negativa. Então, a gente sabe, né, a gente viu lá que no sistema BO existem, né, o genótipo, né, que a gente viu lá, genótipo de tipo A, né, tipo sanguíneo A. É IA, né, e I. Esse é o genótipo. E o I a gente viu que ele é o O, né, é o tipo O, certo? Isso é genótipo, tá? Então, no fator RH também tem o genótipo, tá? Então, a gente tem aqui o genótipo, quando ele é RH negativo, né, ele é um Rzinho, é recessivo, tá? E o RH positivo, ele vai ser, né, dominante ali, tá? Rzão é Rzão, ok?
Então, aqui também existe os genótipos, tá? Um parênteses só para vocês entenderem também que aqui pode se saber, né? Se uma mãe quer RH positiva, ela pode ter quantos filhos que pode ser igual, né? O fator RH dela, né? Ou não, certo? Assim como do pai, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa mãe, né, na sua primeira gravidez, na sua primeira gestação, ela era, assim, RH negativa, né, e o esposo, né, o pai da criança, ele é RH positivo. E a criança também é RH positiva, certo? Então, o que acontece? Não pode acontecer, né, no caso que a gente está falando de primeira gravidez, né, mas o risco é o quê? O sangue da mãe, né, se misturar com o sangue do filho. Isso aqui só vai acontecer no momento do parto, né, porque o filho, né, o feto, ele tem os vasos, né, que circula o sangue dele, separado dos vasos que circula o sangue da mãe. Então, esse contato com o sangue só vai acontecer no momento do parto, tá? Então, primeiramente, na primeira gestação, não vai acontecer, né, a eritoblastose, certo? Por quê? No momento que essa mãe, ali no parto, teve contato com o sangue do filho, ela vai ser sensibilizada, né, com aquele tipo de sangue. Então, o corpo dela vai produzir anticorpos contra aquele tipo de sangue RH positivo, certo? Então, ela está sensibilizada. Porque o grande problema é se ela engravidar, né, ela tem uma gestação e aí ela não foi sensibilizada, né? E aí acontece o quê? Ela começa a produzir ali no organismo dela um anticorpo que começa a matar as hemácias do feto, tá? Então, quando ela está sensibilizada, como acontece, né, no momento do parto, ela está sensibilizada, ok? Lá na segunda gravidez é onde tem um grande risco, ok? Então, como aqui, se ela já foi sensibilizada, ok? Se ela já teve aqui um filho RH positivo e ela então foi sensibilizada, aqui não vai ter risco nenhum, tá? Não vai ter risco nenhum aqui, certo? Então, a gente tem aqui, nas fases aqui, né, da primeira gestação, aqui a gente tem o organismo materno produz anticorpo anti-RH, a passagem de hemácias fetais, né, RH positiva para o sangue da mãe, né, ou seja, ocorreu então aqui uma sensibilização, certo? Então, mulher sensibilizada produz grande quantidade de anticorpo anti-RH, tá? Passagem de anticorpos anti-RH para a circulação fetal, aqui, né, na criança, que ela é RH positiva, né? Então, aqui, se acontecer, né, dessa criança aqui, o grande risco é na segunda gravidez, tá? Da mãe, então, liberar anticorpos ali que começa a matar as hemácias, né, daquela criança. Então, e a criança, ela vai nascer, então, né, com essa deficiência, né, a doença hemolítica do recém-nascido ou então a eritoblastose, certo? Então, a grande questão é o quê? Essa mãe ser sensibilizada, tá? Hoje em dia, quando a mãe, né, tá gestante e ela faz o pré-natal, então, se ela é RH negativa, né, o profissional, ele já vai tomar ali as medidas, né, de prevenção. Às vezes nem precisa saber qual que é o tipo de tipagem sanguínea do pai, né, mas os profissionais já vai tomar ali uma medida de prevenção para que isso não ocorra. Ela vai tomar um anticorpo anti-RH, né, prevenindo já para evitar esse tipo de doença, certo? Então, aqui a gente tem, né, nessa imagem, os anticorpos anti-RH, tá? Aqui a gente tem o sangue da mãe com RH negativo, né? E aqui o sangue do filho com RH positivo, certo? E quando a gente faz um teste, tá? Para identificar, então, por exemplo, né, a mãe no pré-natal, ou ela já sabe que ela, né, na verdade, qual que é o tipo, né, sanguíneo dela, qual que é o fator RH dela, ela já sabe. Se não sabe, vai fazer então para descobrir, né, qual que é o fator RH, certo? Então, todo tipo de tipagem sanguínea é feito dessa forma aqui, tá? Tipagem sanguínea e também do fator RH, tá? Então, para identificar se uma pessoa tem RH positivo ou negativo, mistura-se o sangue com um anticorpo anti-RH, tá? Então, faz esse teste aqui, ok? Então, a gente tem aqui, ó,
gotinhas, né, gotinhas de sangue, tá? Foi um exemplo que eu peguei e coloquei aqui. As gotinhas de sangue foram colocadas numa lâmina, certo? Então, se as hemácias se aglutinarem, né, se as hemácias aglutinarem, essa pessoa tem sangue RH positivo, tá? Então, vou ver aqui, ó, RH positivo, ok? Foi usado aqui o anti-RH, né, que é o anticorpo aqui D, certo? Ocorreu a aglutinação aqui, então ela é RH positiva, certo? E se não aglutinar, essa pessoa tem sangue RH negativo. Então, aqui nos exemplos, a gente não tem nenhum RH negativo, todos foram RH positivo, tá? Porque aglutinou o sangue, né? As hemácias, elas aglutinaram ali, ok? Então, por isso, foi identificado. Então, a gente tem aqui o tipo AB, né? AB, porque aqui a gente tem o teste usando aqui o anticorpo anti-AB. Temos aqui o tipo B, certo? Tipo B. E temos aqui o B positivo, certo? Então, a gente tem aqui o B positivo, onde ocorreu a aglutinação. Então, é possível a gente fazer um teste, tá? Para a gente poder saber qual que é o fator RH. Uma vez que não se sabe, né? Então, é possível a gente poder fazer um teste para descobrir, certo? Então, para identificar se a pessoa ela é RH positiva ou negativa, vai misturar o sangue com o anticorpo RH, tá? Aquele anticorpo que já tem, industrializado, né? O anticorpo D, né? Que é anti-RH, certo? Então, aqui, o que vai acontecer? Se as hemácias aglutinarem, então a gente vê aqui, ó, aglutinação, aglutinação e aglutinação, tá? Essa pessoa, ela tem RH positivo, tá? Então, para todos aqui, todas as gotas de sangue que foram colocadas nessa lâmina aqui, a pessoa, ela é RH positiva, tá? Se não tivesse ocorrido aqui essa aglutinação das hemácias, então seria ali, certo? Fator RH negativo, né? Mas aqui a gente só tem, então, fator RH positivo, tá? Então, espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Desejo muito entusiasmo no estudo de vocês. Muito obrigada e até mais.